A paz do Senhor Jesus Cristo, amados irmãos. Chegamos à última lição da nossa revista Os Milagres de Jesus e hoje nós entramos na página de número 73 com o estudo número 12, que é o 38º milagre de Jesus, que é a ressurreição de Cristo. Graças a Deus, os testemunhos são tão grandes e tão motivador para a nossa fé daquilo que Cristo fez no passado e continua realizando no presente momento. Deus é bom e a sua misericórdia dura para sempre. Nós estamos aí finalizando a nossa revista, o estudo da nossa revista, e daqui uns dias o pastor Arnaud entrará com a nova revista, que também vai ser uma bênção para as nossas vidas e para a vida da igreja. Peço a sua paciência, porque vou trazer alguns pontos importantes sobre a ressurreição de Cristo, e são pontos assim extremamente importantes para o nosso conhecimento e também para que possamos trazer esse mesmo conhecimento à igreja, para que haja melhor entendimento sobre a ressurreição de Cristo e o nosso crescimento intelectual e espiritual. No nosso texto bíblico está descrito em Mateus, no capítulo 26, versículos 5 e 6, que diz assim: O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Venham e vejam o lugar onde ele jazia. Na página de número 74, amados irmãos, temos o comentário de introdução. E a ressurreição de Jesus alude à vida divina de todo ser humano, porque a morte não é o ponto final, mas a vida futura, a vida eterna. Como sempre também, nós extraímos de cada estudo, de cada lição, os objetivos que almejamos alcançar em cada lição. Normalmente trabalhamos com 2, 3 objetivos, mas nesta lição nós iremos trabalhar com 4 objetivos que estaremos extraindo desta lição. Que o primeiro objetivo é aprender sobre a ressurreição de Jesus, o segundo objetivo, entender como se deu este acontecimento, e o terceiro objetivo, conhecer as evidências físicas. O quarto objetivo é saber que a ressurreição de Cristo é o evento central da fé cristã. No comentário, na página de número 73, nós abordamos aí o texto bíblico descrito de Mateus 28, versículos 5 e 6, que é o nosso texto áureo. Mas aí, queridos irmãos, chegamos ao final da nossa revista com esta lição extraordinária que nos arremete a uma reflexão e um posicionamento necessário diante da palavra de Deus. Este foi e é, sem sombra de dúvidas, o maior dos milagres depois de morto. Jesus ressuscitou dos mortos ao terceiro dia. Este é o pilar central do cristianismo, que crê que ele voltou à vida física no terceiro dia após sua crucificação, vencendo a morte e confirmando sua divindade e o cumprimento das Escrituras Sagradas. Sendo assim celebrada no domingo de Páscoa com aparições e evidências físicas como marcas em suas mãos e lado, comprovando a nova vida e esperança para os crentes. O que significa a ressurreição de Cristo para nós? Precisamos pensar sobre isso. E a resposta é bem simples. A ressurreição de Jesus
alude à vida divina de todo ser humano, porque a morte, queridos, não é o ponto final, mas a vida futura, a vida eterna em Cristo Jesus. Extraindo então deste estudo, o primeiro objetivo desta lição é aprender sobre a ressurreição de Jesus, morte e vida, que estão descritas lá na página de número 74. A morte de Jesus e a sua ressurreição constituem o centro da fé cristã. Todo o plano da redenção encontra-se seu cumprimento na Escritura e no túmulo vazio. Por meio de sua morte, Cristo pagou o preço pelos pecados da humanidade. Por meio de sua ressurreição, venceu a morte e garantiu a vida eterna a todos os que creram nele. O apóstolo Paulo sabiamente afirmou em uma de suas cartas aos 1 Coríntios, capítulo 15, versículo 3 e 4, ele diz assim: porque primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado, e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Essa mensagem, amado professor, não é apenas um acontecimento histórico, mas é o fundamento da esperança cristã. A morte de Jesus foi um sacrifício voluntário. Jesus não foi vítima das circunstâncias. Ele entregou, querido, a sua vida voluntariamente para cumprir o plano de salvação estabelecido por Deus. O próprio Senhor declarou em João 10:18, melhor dizendo. Ele diz assim: ninguém atira de mim, pelo contrário, eu espontaneamente a dou. Observe que na cruz, Cristo assumiu sobre si os pecados da humanidade, satisfazendo plenamente a justiça divina e abrindo aí um novo caminho de reconciliação entre Deus e o homem separados pelo pecado. Isaías, querido, havia profetizado séculos antes, que você vai observar em Isaías 53:5, quando ele diz: mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. A ressurreição, amado professor, amada professora, confirma a vida de Cristo. Ao terceiro dia, Jesus ressuscitou dentre os mortos, demonstrando assim seu poder sobre o pecado, sobre Satanás e sobre a própria morte. A morte e a ressurreição transformam nossa vida. Quem crê em Cristo, professor, recebe perdão dos pecados, reconciliação com Deus e uma nova vida. E a gente observa o que Paulo escreveu lá no livro de Romanos, no capítulo 6, versículo 4, que diz: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Que texto lindo, que palavra linda e abençoada para nós, né? Professor, o Evangelho não oferece apenas uma promessa para o futuro, mas uma transformação para o presente.
O poder da ressurreição capacita o cristão a abandonar o pecado, viver em santidade e caminhar em esperança. E a aplicação prática para as nossas vidas deste princípio é justamente saber que a cruz nos lembra o imenso amor de Deus que entregou seu Filho para a nossa salvação. O túmulo vazio nos assegura que nenhuma situação está além do poder de Cristo. Jesus venceu a morte. Ele também pode vencer o medo, a culpa, o pecado e qualquer circunstância que pareça sem solução. A vida cristã, amado professor, é vivida à luz da cruz e da ressurreição. Morremos para o pecado e ressuscitamos para uma nova vida em Cristo. E aí fica para nós a nossa reflexão o seguinte texto: a morte de Jesus revela o preço da nossa redenção. A ressurreição revela o poder da nossa esperança. E quem confia em Cristo não vive preso ao passado, nem teme o futuro, pois serve a um Salvador vivo que reina para sempre. Oh, glória! Amado professor, você pode trabalhar os seguintes textos que eu deixo aqui. É importante, né, você não se basear apenas em um texto bíblico, mas para que você possa enriquecer o seu estudo, eu deixo os seguintes textos: Isaías 53, versículo 4 e 6, Mateus 28, versículo 1 e 10, João, capítulo 10, versículo 17 e 18, Romanos, capítulo 4, versículo 25, Romanos, capítulo 6, versículo 4 a 11, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 3 a 8, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, versículo 20 a 22, Filipenses, capítulo 3, versículo 10, Colossenses, capítulo 2, versículo 13 a 15 e, por último, Apocalipse, capítulo 1, versículo 17 a 18. Nós vamos, então, entender aqui o segundo objetivo desta lição, que é entender como se deu este acontecimento. O primeiro objetivo da lição é aprender sobre a ressurreição de Jesus. E nós vimos há pouco sobre isso, a morte e ressurreição, e que a morte de Jesus foi um sacrifício voluntário. Aqui nós vamos entrar na segunda parte desse estudo, que é extrair aqui o segundo objetivo desta lição, que é entender como se deu este acontecimento. A ressurreição de Cristo, amado professor, é o evento central da fé cristã. E aí nós trabalhamos isto lá na página de número 76. E a pergunta que não quer calar: como se deu a morte e a ressurreição de Jesus? A morte e a ressurreição de Jesus Cristo não foram acontecimentos inesperados. Elas faziam parte do plano eterno de Deus para salvar a humanidade do pecado. Desde o Antigo Testamento, amado professor, diversos profetas anunciaram que o Messias sofreria, morreria e ressuscitaria, conforme descrito no Velho Testamento, nos livros de Isaías, no capítulo 53, Salmo 22, Salmo 16, 10 e outros textos que eu não coloquei aqui para não alongar muito este nosso momento. E aí eu gostaria que você observasse como se deu este acontecimento conforme os evangelhos.
porque aí é importante você ressaltar isso para a igreja, que eu creio que muitos não têm este conhecimento, esta sequência de eventos que aconteceram envolvendo a ressurreição de Cristo. Primeiro, nós vamos ter a última ceia. Tendo a última ceia, nós vamos observar que na noite anterior à sua morte, Jesus reuniu-se com os 12 discípulos para celebrar a Páscoa. Durante a refeição, queridos, ele instituiu a Santa Ceia, dando um novo significado ao pão e ao vinho. Como a palavra nos diz, isto é o meu corpo que é partido por vós. E diz mais, este cálice é a nova aliança no meu sangue, descrita em Lucas 22, versículos 19 e 20. Nesse momento aqui da última ceia, Jesus anunciou que seria traído por um de seus discípulos. O segundo acontecimento foi a oração no Getsêmani. Após esta ceia, Jesus dirigiu-se ao jardim do Getsêmani para orar. Ali sentiu profunda angústia diante do sofrimento que enfrentaria, mas submeteu-se completamente à vontade do Pai. O terceiro evento, descrito em Lucas 22, 44, que, aliás, ainda dentro deste cenário do Getsêmani, no livro de Lucas 22, 42, há uma palavra que ele diz assim: Pai, se queres, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua. E aí é interessante observar que a sua obediência perfeita preparou o caminho para a obra da redenção. E aí nós vamos para o terceiro ponto, terceiro evento que envolve a morte e ressurreição de Cristo, que é a traição e a prisão. Então nós temos o primeiro evento, a última ceia; o segundo evento, a oração no Getsêmani; o terceiro evento aqui é a traição e a prisão, quando Judas Iscariotes conduziu os soldados até Jesus e identificou-o com um beijo. Jesus foi preso sem oferecer resistência, queridos, cumprindo as Escrituras, né, que nos diz lá em Mateus 26, 56. Então todos os discípulos, deixando-o, fugiram. Então nós temos aí o primeiro evento, a última ceia; o segundo evento, a oração do Getsêmani; o terceiro evento, a traição e a prisão; e o quarto evento é o julgamento, que é descrito lá em Lucas, no capítulo 23, o versículo 21 diz assim: Jesus foi levado diante do Sinédrio, depois a Pôncio Pilatos e também a Herodes Antipas. Veja bem, queridos, que embora Pilatos declarasse não encontrar culpa em Jesus, ele cedeu à pressão do crucifica-o. Ele poderia ter mudado a história ali, mas o plano de redenção já estava estabelecido, então era necessário que acontecesse exatamente como aconteceu. O quinto evento foi a própria crucificação. Jesus foi levado ao Gólgota, né, no Calvário, onde foi crucificado entre dois criminosos. E mesmo sofrendo intensamente, ele demonstrou misericórdia, como descreve em Lucas 23, versículo 34, quando ele diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E durante as 3 horas finais, a palavra nos revela que houve trevas sobre a terra pouco antes de Jesus falecer. E aí ele ainda faz a célebre declaração: está consumado.
como descreve João 19, versículo 30. E aí, professor, fica a expressão que significa que a obra da redenção está plenamente concluída. A declaração de Jesus define isso: está consumado. E em seguida existe a outra fala de Jesus, quando ele diz: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito, descrito em Lucas 23, versículo 46. E aí a palavra nos diz que então Jesus expirou. O sétimo evento é o sepultamento. José de Arimateia pediu o corpo de Jesus a Pilatos. Vocês conhecem a história. O corpo foi envolvido em lençóis de linho e colocado em um túmulo novo, preparado, escavado na rocha. Ou seja, uma grande pedra também foi colocada na entrada. E ainda mais, soldados romanos passaram a guardar o sepulcro. O sétimo evento, ele é fantástico, que é a ressurreição. Na manhã do primeiro dia da semana, no domingo, algumas mulheres foram ao sepulcro e ali elas encontraram a pedra removida e o túmulo vazio, onde 2 anjos anunciaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou, conforme descreve Lucas 24, versículos 5 e 6. E aí a gente entende, Jesus havia vencido a morte. O 8º evento, ele acontece com as aparições de Jesus. É interessante ressaltar que aquele que foi morto, ele foi assim cruelmente morto, né? E foi verificado que ele estava morto. E aí, quando ele ressurge, também há a eficácia da sua ressurreição, porque a gente observa que na manhã do primeiro domingo, ou o primeiro dia da semana, que é o domingo, algumas mulheres foram ao sepulcro procurar por Jesus e encontraram então a pedra removida. E aí, queridos, o 8º evento são as aparições de Jesus, que após ressuscitar, a palavra nos descreve que Jesus apareceu diversas vezes durante 40 dias. E aí, entre essas aparições, eu quero trazer para você, para enriquecer o teu estudo, talvez você até já saiba, mas para que você tenha esse conhecimento e enriqueça o teu estudo e também enriqueça a aula que você vai ministrar para a sua igreja, para os seus alunos na Escola Bíblica Dominical. E aí eu destaco aqui, entre esses 40 dias, essas aparições de Jesus. Lá em João 20, no versículo 11 a 18, ele aparece a Maria Madalena. Em Mateus 28, versículo 9 e 10, ele aparece a outras mulheres. Em Lucas 24, 13 a 35, ele aparece aos discípulos no caminho de Emaús. Também Pedro destaca isso. Pedro destaca também Lucas no capítulo 24, versículo 34, viu? Ele aparece também aos 10 discípulos, lá descrito em João 20, versículos 19 e 23. Aparece também a Tomé e os demais discípulos, descrito em João 20, versículo 24 a 29. Aparece também a 7 discípulos junto ao mar da Galileia, descrito em João 21. Aparece também, queridos, a mais de 500 irmãos ao mesmo tempo, descrito em 1 Coríntios, no capítulo 15, versículo 6. Também Tiago descreve isso.
e Coríntios, lá no capítulo 15, versículo 7 também, versículos 6 e 7. Ele aparece aos apóstolos antes da ascensão, descrita em Atos 1, versículo 3 a 9. E essas aparições, elas fortalecem a fé dos discípulos e serviram também como testemunho da realidade da ressurreição. Porque, note-se, quando Jesus é morto, os seus seguidores, os seus apóstolos, os seus discípulos também tiveram medo. Se o mestre, que é o mestre, foi crucificado, imagine nós, os servos, né? Então, estas aparições de Jesus, elas servem aí de testemunho da realidade da sua ressurreição. Não foi apenas o encontrar o túmulo vazio, a pedra removida, os lençóis que o envolviam dobrado ao pé da cama, não. Ao pé do túmulo, ali onde ele estava, não. Mas houve também, depois de sua ressurreição, estas aparições. O nono evento, e eu quero descrever aqui para vocês, foi a ascensão. 40 dias após ressuscitar, Jesus conduziu seus discípulos ao Monte das Oliveiras. Depois de abençoá-los ali, ele foi elevado aos céus. E Atos 1:11 diz: esse Jesus, que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como o viste subir. Atos 1:11. E aí eu quero reprisar com você a sequência de eventos. Nós vamos ter a última ceia, primeiro. Segundo, a oração no Getsêmani. Terceiro, a traição e a prisão. Quarto, o julgamento. Quinto, a crucificação. Sexto, o sepultamento. Sétimo, a sua ressurreição. Oitavo, as aparições de Jesus. E nono, a sua ascensão aos céus. Cristo assentou-se à direita do Pai e continua, queridos, intercedendo pelos que creem nele. Então aqui nós temos, amado professor, o significado da morte e da ressurreição. Primeiro, em que a cruz, precisamos entender, esse significado é que a cruz representa o sacrifício perfeito pelos pecados da humanidade. Segundo o significado, a ressurreição representa a vitória definitiva de Jesus sobre o pecado, a morte, Satanás e a condenação eterna. O pecado, descrito em Romanos 6, versículo 10 e 11. A morte, descrita na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15, do 54 a 57. A vitória sobre Satanás, descrito em Colossenses 2, versículo 15. E a condenação eterna, Romanos 8, 1. E aqui entendemos que sem a cruz não haveria perdão, e sem a ressurreição não haveria esperança. Por isso, Paulo escreveu em 1 Coríntios capítulo 15 e 20, que diz assim: mas de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. E aí, temos a aplicação prática deste acontecimento? Sim, obviamente que de tudo que se extrai da palavra, tudo que se extrai nesses estudos, existe a aplicação prática. E aqui no caso, nós podemos entender que a morte e a ressurreição de Jesus mudaram a história da humanidade. Todo aquele que se arrepende dos seus pecados e deposita sua fé em Cristo recebe perdão, reconciliação com Deus e a esperança da vida eterna. E digo mais, a cruz foi o preço da nossa redenção.
O túmulo vazio, professor, foi a declaração da vitória de Cristo. Ele morreu para nos salvar, ressuscitou para nos dar vida e vive para sempre como Senhor e Salvador. Oh, glória! Espero que você tenha compreendido aí esses 9 pontos dos eventos que envolveram a morte e ressurreição de Cristo, e creio que vai lhe ajudar muito a ministrar uma excelente aula. Dito isto, nós vamos para o penúltimo objetivo da lição, que é o terceiro objetivo que nós extraímos da lição, é conhecer as evidências físicas. Obviamente que tudo que acontece em relação às nossas vidas e à vida de Jesus são necessárias as evidências que se chamam de provas. Quais as evidências físicas da morte e da ressurreição de Jesus? Muito bem, vamos lá. A fé cristã, ela está fundamentada em acontecimentos que os evangelhos apresentam como históricos, ok? Além do testemunho espiritual, o Novo Testamento, ele registra diversas evidências físicas da morte, sepultamento e ressurreição de Jesus. E são testemunhadas por muitas pessoas. Primeiro, vamos entender. O corpo de Jesus foi realmente crucificado? Observe. Jesus, ele sofreu um processo de execução pública, conhecido pelos romanos. As evidências físicas incluem aqui, amado professor, a flagelação romana, que causava graves ferimentos, que você pode constatar isso descrito lá em João 19. Outra coisa, outra evidência, a coroa de espinhos colocada sobre sua cabeça, Mateus 27. Os cravos em suas mãos e pés, João 20 e 25. Olha só, hein? As evidências que a gente vai encontrando aí. A perfuração do lado por uma lança romana. João registra isso, que um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança e logo saiu sangue e água. Descrito, professor, em João 19, versículo 34. Veja bem, muitos estudiosos entendem que a saída de sangue e água do corpo de Jesus é compatível com uma morte real, indicando uma ruptura de estruturas internas após o falecimento. Algo que acontece internamente, né? Organismos explodem, incham, e aí mistura-se líquidos. Então, quando o soldado abre ali um lado de Jesus com uma lança, sai sangue e água. E isto é uma evidência de que realmente Jesus estava morto. Segundo, nós vamos ter aí como evidência de Jesus crucificado a confirmação oficial da sua morte. Como podemos ver isso, professor? Nós vamos ver que os soldados romanos eram especialistas em execuções. E aí na história, você conhece isso, as práticas e as táticas que eles tinham de arrancar do inimigo informações através como eu vou dizer para você, através de ameaças de execução, tortura psicológica e até mesmo execuções de outros que eram vistas por aqueles que eram inquiridos, né?
e aí nós vamos ter essa confirmação oficial da morte de Jesus, é quando os romanos, chegam até Jesus, e aí eles chegam ali para quebrar as pernas de Jesus, mas eles não quebram as pernas de Jesus porque verificaram que ele já estava morto. E isto era uma prática dos romanos, Para apressar a morte daquele que era crucificado, eles quebravam as pernas. E você vai ver isso descrito lá no livro de João, no capítulo 19, versículo 33. Outra coisa interessante foi que quando o soldado perfurou o seu lado, foi exatamente para confirmar definitivamente o seu óbito. E aqui nós temos um fato interessante, que Pilatos somente autorizou o sepultamento de Jesus depois de receber esta confirmação do centurião de que ele estava realmente morto. E isto está descrito no livro de Marcos, no capítulo 15, versículo 44, e se aproveita e lê o versículo todo. Oh, glória! Veja bem, então, esses eventos aqui de confirmação oficial da morte de Jesus, esses fatos que aconteceram aqui, isso torna extremamente improvável a hipótese de que Jesus apenas tivesse desmaiado. Jesus realmente, queridos, estava morto. O terceiro episódio da confirmação da sua morte oficial foi o sepultamento, que foi público. Não foi algo isolado, restrito, reservado. Não. O sepultamento de Jesus foi público. Uma multidão pôde acompanhar o seu sepultamento, ao ponto que José de Arimateia e Nicodemos, que vocês conhecem a história, prepararam o corpo de Jesus. E aí, os estudiosos afirmam que foram utilizados aproximadamente quase 100 libras de um composto de mirra e aloés. Mas aonde está escrito isso, pastor? João capítulo 19. Vejamos, ainda dentro desse contexto do sepultamento, o corpo foi envolvido em lençóis de linho, colocado em um túmulo novo, onde não havia sido sepultado nenhum outro, foi fechado por uma grande pedra. E tudo ocorreu, queridos, diante de diversas testemunhas. Então, aqui há a confirmação oficial da morte de Jesus, inibindo e jogando por terra toda a teoria conspiratória maligna de que Jesus estava apenas desmaiado, que de fato a palavra revela que Jesus estava morto. E após ser envolto em lençóis de linho, colocado em um túmulo novo, fechado por uma pedra, e tudo ocorrendo diante de diversas testemunhas, o túmulo de Jesus, queridos, ficou sob vigilância. Impossível alguém entrar ou sair sem que os guardas pudessem observar. E não há registro na história que os guardas possam afirmar que alguém, além do que estava sepultado, tenha entrado naquele lugar. Os líderes judeus solicitaram a Pilatos que o túmulo fosse protegido da seguinte forma, entenda. Primeiro, a pedra foi selada. Soldados romanos permaneceram de guarda, descrito lá em Mateus 27:6, ok? Quinto, o túmulo foi encontrado vazio. Ora, antes, lá nas evidências, houve a confirmação oficial da morte de Jesus, né? Todas aquelas evidências que a gente
declarou há pouco, né? Se você tiver alguma dúvida, volte o texto, ouça, anote as referências, ouça novamente, faça suas anotações direitinho, que isso é muito importante. Então, veja bem, nós tivemos a confirmação da morte de Jesus, tivemos o sepultamento que foi público e, por último, nós temos aí o túmulo que ficou sob vigilância, foi protegido por soldados romanos que permaneciam ali tempo inteiro vigiando aquele túmulo. O quinto evento é o túmulo foi encontrado vazio. Veja bem, na manhã do primeiro dia da semana, a pedra estava removida, o corpo não estava mais no sepulcro e os lençóis permaneceram ali. E João descreve isso lá no capítulo 20, versículos 6 e 7, que diz: E viu os lençóis postos no chão e o lençol dobrado num lugar à parte. Veja bem, se alguém tivesse roubado o corpo, como alguns doidos por aí afirmam, dificilmente perderia tempo retirando cuidadosamente os lençóis e dobrando o pano que cobria a cabeça de Jesus. Alguém iria fazer isso? Obviamente que não, não é verdade? Aqui nós vamos ter então que outra comprovação da outra evidência. Nós tivemos a evidência as evidências físicas da morte de Jesus. Nós vamos ter aqui agora a comprovação de Jesus ressuscitado. Veja bem, após ressuscitar, Jesus não apareceu, amado professor, apenas como uma visão, um sonho. Não. Ele aparece, convida seus discípulos a examinarem o seu corpo. Conforme descrito lá em João 20, 27, Jesus diz a Tomé, né, que não estava crendo, estava cheio de dúvida. Jesus diz para ele: põe aqui o teu dedo e vê as minhas mãos. Chega também a tua mão e põe-na no meu lado. E aí isso vai demonstrar, querido, que seu corpo ressuscitado conservava as marcas da crucificação. Ok? Outro fato importante, outra evidência da ressurreição de Jesus, é que ele permitiu ser tocado. Maria Madalena e as outras mulheres e os discípulos tocaram em Jesus. E você vê isso lá em Lucas 24, 39. E, inclusive, o texto diz que Jesus chega e declara, né? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai. E aí Jesus ainda enfatizou: um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. E aí, querido, isto é outra evidência de que não se tratava de uma simples aparição espiritual, digamos assim, uma visagem, né? Não foi isso que aconteceu. Uma outra evidência fantástica da ressurreição de Jesus é que ele comeu diante dos discípulos, né? Os discípulos observaram que Jesus estava, depois de ressuscitado, ele comeu. Outra evidência física importante foi que Jesus realmente se alimentou após ressuscitar. E os discípulos lhe deram até, queridos, um pedaço de peixe assado. E em alguns manuscritos diz que também deram a ele um favo de mel. Jesus comeu diante deles, descrito lá em Lucas 24. Porém, observemos o seguinte: posteriormente, também tomou café da manhã com 7 discípulos à beira do mar da Galileia, descrito
lá no livro de João, capítulo 29. Ok? Lá no capítulo de João, versículo 29. E aí a gente vai caminhando, queridos, já para a gente finalizar o nosso estudo, a nossa lição. Nós temos aqui, então, a evidência de que Jesus comeu com os seus discípulos. Ele se alimentou. Nós temos a evidência de que ele foi crucificado. Nós temos a evidência de que ele realmente morreu. Nós temos a evidência de sua ressurreição. Jesus, de fato, ressuscitou. Não é verdade? A gente tem essas comprovações que, no meio de um monte de questionamentos, de perguntas, você pode trazer esses esclarecimentos. E ainda tem mais a evidência de que Jesus ressuscitou quando ele aparece a mais de 500 testemunhas. E Paulo registra isso lá na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 15. Jesus depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez. De uma só vez. E muitas dessas testemunhas ainda estavam vivas quando Paulo escreveu essa carta, permitindo então, queridos, que seu testemunho fosse verificado verdadeiramente. A décima evidência, nós podemos ver que foi a transformação dos discípulos. Embora seja uma evidência indireta aqui, ela é extremamente significativa. Por que ela é significativa? Porque antes da ressurreição, os discípulos estavam escondidos, dominados pelo medo e estavam também desanimados. Por quê? Porque o seu mestre havia sido crucificado, havia sido morto. Depois da ressurreição, anunciaram publicamente que Cristo havia ressuscitado, suportaram as perseguições e muitos morreram sem negar aquilo que afirmavam ter visto. Ou seja, Jesus crucificado, os discípulos e apóstolos e os seus servos com medo, porque o mestre havia sido crucificado. Jesus ressurreto, Jesus ressuscitou. Os discípulos, os apóstolos que ganham fôlego, ganham vida nova, tem ar novo, gás novo, porque aí, depois da ressurreição, eles vão estar com Cristo, haviam estado com Cristo, confirmaram que ele havia ressuscitado. E essa mudança radical, queridos, ela é apresentada pelos cristãos como um forte indício de que estavam convencidos da realidade da ressurreição. Então, aqui para você, amado professor, anotar e ficar bem claro aí, o resumo das evidências físicas. Nós vamos ter a crucificação pública, a confirmação oficial da morte de Jesus pelos soldados romanos. Nós vamos ter a perfuração da lança no seu lado, Vamos ter o sepultamento conhecido por muitas pessoas. E aí, por último, nós vamos ter o túmulo lacrado e guardado. Agora, outra evidência física, agora no caso da ressurreição. Vamos ter o túmulo vazio, os lençóis permanecem no sepulcro, as marcas dos cravos e da lança no corpo ressuscitado. Nós vamos ter Jesus sendo tocado pelos discípulos, Jesus comendo após ressuscitar e as numerosas aparições a diferentes pessoas e grupos. Ok? E aí, nós caminhamos agora para o quarto objetivo da lição, que é saber que a ressurreição de Cristo é o evento central da fé cristã, e já vamos caminhando para o encerramento. Veja bem,
A ressurreição de Jesus Cristo é o fundamento da fé cristã. Sem ela, o cristianismo, amado professor, seria apenas um conjunto de ensinamentos morais ou uma lembrança da vida de um grande mestre. Concorda comigo? Porém, porque Cristo ressuscitou, a mensagem do Evangelho é viva, poderosa e oferece esperança para toda a humanidade. O apóstolo Paulo até enfatiza essa verdade ao descrever lá na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 15, versículo 4, quando ele diz: e se Cristo não ressuscitou, é vã a nossa pregação e vã a nossa fé. Observe que a ressurreição, ela não é apenas um detalhe da fé cristã. Ela é o seu centro, é o acontecimento que confirma tudo o que Jesus ensinou, revelou e prometeu. Ok, professor? A ressurreição, entenda isso, confirma que Jesus é o Filho de Deus. Durante seu ministério, Jesus anunciou diversas vezes que morreria e que também ressuscitaria ao terceiro dia. E estas afirmações e estes anúncios você vai ver lá nos evangelhos, e aí você pode observar no livro de Mateus, capítulo 16, livro de Marcos, capítulo 8, vou te dar o endereço certinho, né? Mateus 16, 21, Marcos 8, 31 e também em Lucas 9, 22. Quando essa promessa se cumpriu, ficou demonstrado que suas palavras eram verdadeiras. E Paulo declara aos Romanos, no capítulo 1, versículo 4, quando ele diz: foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela ressurreição dentre os mortos. E aqui, queridos, a ressurreição é a confirmação divina da identidade de Cristo como o Messias prometido e o Salvador do mundo. Ok, amado professor? Outra coisa que precisamos observar também é que a ressurreição, ela garante a vitória sobre a morte. A morte entrou no mundo por causa do pecado, conforme descreve Romanos capítulo 5, versículo 12. Contudo, Jesus venceu a morte por meio da sua ressurreição. E Paulo declara: tragada foi a morte pela vitória. 1 Coríntios capítulo 15, 54. Por isso, queridos, a morte não tem mais a palavra final para aqueles que pertencem a Cristo. Ela tornou-se uma passagem para a vida eterna. Ok? E já seguindo para um final do nosso estudo, quero frisar algumas coisas que julgo ser importante ainda. Uma das coisas importantes que quero trazer para vocês, amado professor, é que a ressurreição garante a nossa futura ressurreição. Cristo não ressuscitou apenas por si mesmo. Ele ressuscitou como as primícias, isto é, o primeiro da grande colheita daqueles que também ressuscitarão. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo ele as primícias dos que dormem. 1 Coríntios, capítulo 15 e 20. E aí, assim como Cristo venceu a morte, todos os que creem nele participarão da ressurreição para a vida eterna. E é, querido professor, a ressurreição que dá sentido ao Evangelho. O Evangelho não termina na cruz. A cruz revela o sacrifício perfeito. A ressurreição revela a vitória completa. Sem a ressurreição, não haveria esperança da vida eterna,
não haveria vitória sobre o pecado, não haveria garantia do perdão e também não haveria fundamento para a pregação apostólica. A ressurreição, ela transforma a cruz, que era um instrumento de morte, em símbolo de redenção e esperança. Encerrando, a ressurreição transforma a vida do cristão. O poder que ressuscitou Jesus continua operando na vida daqueles que creem. Paulo desejava conhecer. Em Filipenses 3,10, ele vai dizer sobre o poder da ressurreição. E esse poder, amado professor, ele fortalece o cristão para viver em santidade, perseverar nas tribulações e caminhar com esperança, sabendo que Cristo está vivo. A aplicação prática para nós desse estudo, de tudo que nós vimos aqui, é: crer na ressurreição significa viver diariamente sob a certeza de que Jesus venceu o pecado, a morte e todo o poder das trevas. Isso muda a nossa maneira de enfrentar o sofrimento, o medo e as incertezas. Quem serve a Cristo vivo, quem serve a um Cristo vivo, sabe que nenhuma circunstância é definitiva. O mesmo Senhor que venceu o túmulo continua governando todas as coisas e sustentando o seu povo. E aqui eu encerro dizendo, professor, a cruz demonstra o amor de Deus, a ressurreição revela seu poder, e uma sem a outra deixaria incompleta a mensagem do Evangelho. A fé cristã, ela repousa sobre a convicção de que Jesus morreu pelos nossos pecados, ressuscitou ao terceiro dia e vive para sempre. A cruz, professor, revelou que o amor de Deus, mas a ressurreição confirmou sua vitória, porque Cristo vive. Nossa fé tem fundamento, nossa esperança tem certeza e a nossa salvação, ela é eterna. A cruz testemunhou sua morte. O túmulo vazio proclamou a sua vitória. As marcas em seu corpo e as inúmeras testemunhas confirmaram que Jesus não apenas morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar vida eterna. Ok, amado professor? Ficou alguma dúvida? Ficou alguma dúvida? Volte à aula de instrução, volte o vídeo, observe os textos que deixei aqui como referência, eles vão enriquecer o seu estudo, enriquecer o seu conhecimento, vai te dar mais base naquilo que você vai falar. Citei muitos textos aqui, justamente para poder facilitar aqui a sua ministração. E é importante que você observe, anote esses textos aí, ok? A cruz testemunhou a sua morte. O túmulo vazio proclamou a sua vitória. As marcas em seu corpo e as inúmeras testemunhas confirmaram que Jesus não apenas morreu por nós, mas ressuscitou para nos dar a vida eterna. Uma excelente aula para você. Combine com o seu pastor e faça um momento da oração por milagre. Muitas vezes as pessoas estão dentro da igreja, mas estão bonitas por fora, parecem vivas, mas interiormente estão mortas, aprisionadas em traumas, em sentimentos, em amarguras, estão mortas espiritualmente, mortas na alegria, mortas na motivação, mortas na esperança, mas que esta oração com a igreja possa reavivar, ressuscitar cada parte do nosso corpo e que estejamos vivos, firmes, fortes e eficazes na obra do Senhor para glorificar o nome do Senhor.
Que você tenha uma boa, excelente aula. Fique na paz do Senhor Jesus. Um grande abraço do pastor Everley.